Boa tarde, doutor. Como vai? Boa tarde, desembargador. Tudo bem, Vossa Excelência? Bem-vindo. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Eminente desembargador Sidney Eloy da Labrida, presidente da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, receba as homenagens da advocacia, na qual estendo aos demais membros desse órgão colegiado, contemplando aqui a pessoa do ilustre desembargador Alexandre Divaneico, relator do presente caso, da mesma forma o desembargador José Everaldo, hoje sentindo a falta aqui do desembargador Forneroli, mas estendo a ele os meus cordiais cumprimentos. De igual importância também saúdo a douta Procuradora de Justiça, a doutora Vera Lúcia, e aqui contemplando também os servidores públicos, saúdo o Rodrigo, que sempre atende muito bem os advogados. E por falar na nossa classe, saúdo também todos os advogados presentes. Senhor presidente, senhores desembargadores, nobre relator, o presente habeas corpus trata de uma situação, de um fato que ocorreu aqui na comarca de Blumenau, no início de maio, mais precisamente no mês 7, em que as pessoas envolvidas estavam no interior de uma casa noturna e nessa casa noturna houve uma briga. Fora do ambiente, a vítima agride aqui o então paciente, junto com outras pessoas que estavam com ele, já explico sobre essas pessoas, já fora do ambiente, razão pela qual quando o paciente já estava retornando, já estava saindo do local de carro, houve então o fato. E segundo consta o inquérito, ele teria pego uma via contramão, atropelado as vítimas, causando-lhes ali algumas lesões, e o indiciamento foi no sentido de dupla tentativa de homicídio. Acontece que, por ocasião do flagrante, 2 foram os conduzidos, o paciente e o Lucas, que era o interessado, encaminhados à audiência de custódia. A nobre juíza de plantão decreta a prisão preventiva de ambos, tanto do paciente quanto desse terceiro interessado. Quando essa decisão então ela é proferida, a defesa aporta a esta Câmara o competente habeas corpus e aqui sim, debatendo, atacando a decisão que por hora decreta a prisão preventiva. E por que nos insurgimos acerca dessa decisão? Porque Sua Excelência, a juíza de primeiro grau, além de discorrer sobre os fatos, ela utiliza como argumento, e aqui Vossa Excelência me conhece e tamanha minha objetividade e não sou adepto à leitura, mas segundo consta, e a decisão é de poder de Vossa Excelência, assim discorreu a eminente juíza. No caso em tela, verifico que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública. Mormente, porque o crime em questão é de extrema gravidade, o que reclama uma atuação jurisdicional enérgica, contundente, pois, conforme se depreende sumariamente do contexto probatório, o modus operandi do delito sugere uma repercussão negativa dos conduzidos no meio social, motivo pelo qual a prisão é necessária para a garantia de ordem pública. Esse é o ponto. Esse é o parágrafo que Sua Excelência decreta a prisão preventiva. Quando nos insurgimos sobre este ponto, sobre o argumento de fundo dessa decisão, trazemos à baila, trazemos aqui ao conhecimento a máxima de que argumentos genéricos, sem um apontamento concreto, não são aptos à decretação de uma prisão preventiva. A começar pela primariedade, até então aqui, dos conduzidos. A residência fixa. E a defesa sabe muito bem que só os bons predicados não são aptos suficientes para ensejar uma liberdade. No entanto, senhor presidente, verifica que, e eminente desembargador Divaneico, que é o relator do presente caso, verifica-se aqui que, embora grave, embora uma situação atípica, um atropelamento, e não, em hipótese alguma eu vou discutir aqui se houve a intenção de matar, enfim, isso nós vamos discutir lá no mérito,
vemos que medidas cautelares elas seriam suficientes para cautelar a ordem pública. Nós não estamos aqui diante de situações em que testemunhas estão sendo pressionadas ou ameaçadas, ou o risco de que aqui o paciente possa se evadir do distrito da culpa. Houve sim uma briga, houve um fato que será discutido no decorrer do processo. E o ponto que nós da defesa nos insurgimos e avocamos também, e o precedente está aportado aos autos, é que o STJ, por diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a credibilidade do Poder Judiciário ou a própria intranquilidade social não constitui uma fundamentação idônea para autorizar a prisão. E digo mais, se desvinculados de qualquer fato concreto que não a própria conduta em tese delituosa. Se é que mais tarde venham ser condenados ou venham ser pronunciados aqui por duas eventuais tentativas de homicídio, a gravidade do delito, ao menos a nosso sentir, ela está subsumida ao próprio tipo penal. E não é só. E um fato curioso, e aqui até mesmo para um exercício de lógica, é que após o flagrante, após a audiência de custódia, após a decretação da preventiva, algumas diligências foram tomadas a fim de que os fatos fossem apurados. Pois bem, a polícia, então, munida do sistema de monitoramento, a autoridade policial munida do sistema de monitoramento, identificou um terceiro. E na dinâmica dos fatos seria mais ou menos assim. O paciente aqui era o motorista e junto com ele existiam outras duas pessoas. Uma que lá inicialmente foi também conduzida para a delegacia, cuja prisão foi decretada, e um terceiro que surge depois, que estaria no banco de trás. Pois bem, quando o Ministério Público, instado a se manifestar acerca da propositura da ação penal, oferece a denúncia contra os três, esta denúncia ela é rejeitada pelo magistrado de primeiro grau com relação a 2. Ato que aquele segundo, na qual havia uma prisão preventiva decretada, foi então revogada essa prisão, de modo que ele não responde à presente ação, de modo que essa ação segue perpetrada contra o paciente. E aqui é o ponto, e como eu disse, até mesmo por um exercício de lógica, percebam que justamente para afastar a alegativa da incursão do mérito. Percebam que a mesma decisão que decreta a prisão para ambos, mais tarde, quando a denúncia é rejeitada com relação a um, esta decisão cai. Uma nítida demonstração de que o mérito, sim, ele reflete no periculo libertatis. Dias atrás discutimos essa situação aqui, quando de um habeas corpus da relatoria do eminente desembargador Forneroli, em que discutíamos sim o periculo libertatis. E existem estudos, existem aí teses sendo elaboradas no sentido de que, quando o fumus comissi delicti se confunde com o periculo libertatis, há que se falar até mesmo em bis in idem, usando o mesmo fundamento, de modo que acaba a defesa não conseguindo, em sede de habeas corpus, exercer o contraditório, exercer o antídoto contra uma prisão preventiva, porque percebam que, quando o fato é utilizado para fundamentar uma prisão, como é que a defesa vem discutir mérito que não pode para poder combater essa decisão? Por estas razões, senhores desembargadores, entendemos que, e o ponto é, com relação à rejeição da denúncia em favor do interessado que no primeiro momento fora decretada, a extensão com relação a ele caberia aqui para o nosso paciente. E é isso que a defesa postula. Então, de forma muito simples, entendemos que os predicados dele, nesse caso, são predicados que garantem a ordem pública. Uma medida cautelar, a exemplo de suspensão do direito de dirigir, até porque o crime foi cometido na direção de veículo de automotor, seria perfeitamente cabível para a concessão da ordem do presente habeas corpus. Caso Vossas Excelências entendam outras medidas cautelares com mais rigor, para que ele possa responder esse processo durante o deslinde processual, se ficar caracterizado ou não a tentativa de homicídio, isso possa ser então discutido lá em primeiro grau. Mas entendemos que, com todo respeito, a decisão ela é genérica, a decisão não traz elementos concretos aptos à manutenção da presente prisão antes decretada. Eu espero ter sido claro, não esperava também que me delongaria aí por 10 minutos de fala, mas são por estas razões que a defesa
defesa do Adriel suplica a concessão da ordem e a expedição do competente Alvarado Soltura. É assim que sustentamos, senhor presidente, e devolvo a palavra para a oitiva do voto, abrindo mão do tempo que me resta. Muito obrigado.